Olá pessoal, professor Pitt divulgando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de trabalho hoje é a Lei de Coulomb. Só que, diferentemente da aula anterior, que nós trabalhamos só com a introdução teórica e com a equação, mas só na citação, hoje nós iremos trabalhar com a equação da Lei de Coulomb, só que embasada em exercício. Então a proposta aqui hoje da construção de dois exercícios com a aplicação da equação, e posteriormente nós iremos avançar aí com análise vetorial, análise de gráfico e com 3 cargas aplicando a lei de Coulomb. Tudo bem? Então vamos iniciar. Eu já coloquei aqui, só para otimizar os espaços, o esquema do nosso exercício ao lado da identificação do exercício, mas é só para otimização de espaço. Daí nós retornaremos a ele logo após a leitura. Então vamos à leitura, né? Então, calcule a intensidade da força elétrica de repulsão toda vez que as cargas tiverem sinais iguais, a força que age entre elas é de repulsão, entre duas cargas pontiforme. Esse termo pontiforme é que elas têm tamanho desprezíveis em relação ao meio considerado aqui. A carga 1 ela tem esse valor numérico de 3 vezes 10 a menos 5 coulombs, a carga 2 é esse valor numérico, 5 vezes 10 a menos 6. Lembrando que quem determina o sinal da carga é o coeficiente, não a base e o expoente, tá bom? Então elas se encontram no vácuo, isso aqui é extremamente importante, e separadas por uma distância de 15 centímetros. Esse valor aqui eu vou ter que fazer uma pequena mudança nele, porque o centímetro não é a unidade do SI para a distância, então nós teremos que fazer uma conversão, mas nós faremos aqui mais à frente. Então vamos aos dados primeiramente. Primeiramente, o Q1 vale 3 vezes 10 a menos 5, o Q2 5 vezes 10 a menos 6, ambas dadas em coulombs. A distância é 15 centímetros, você precisa converter para metros, ou você divide por 100, ou você coloca no lugar do centi, que é o submúltiplo, né, 10 a menos 2. Você arruma em notação científica, que é a maneira mais adequada de você fazer até para facilitar o seu trabalho, vai dar 1,5 vezes 10 a menos 1 metro. E toda vez que ele falar que o meio é o vácuo, a constante eletrostática, nós utilizaremos o seu valor numérico 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Aqui nós temos a lei de Coulomb, né? Onde que nós temos aqui que a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância que aí separa ao quadrado. Ou seja, aumentando esse produto, aumenta a força, diminuindo esse produto, diminui a força, aumentando a distância, diminui a força, diminuindo a distância, aumenta a força. Ou seja, diretamente proporcional ao produto e inversamente proporcional à distância que é separa ao quadrado. Vou substituir agora os dados nessa equação. Daí, substituindo o K 9 vezes 10 a nona, o Q1 3 vezes 10 a menos 5, o Q2 5 vezes 10 a menos 6, a distância abre parênteses, coloca 1,5 vezes 10 a menos 1, fecha parênteses, eleva-se ao quadrado. Aqui você faz a multiplicação dos coeficientes, né? 3 vezes 5, e faz a operação entre as bases 10 aqui. Que nesse caso aqui, como que vai ficar? Você mantém o 9 vezes 10 a nona, 3 vezes 5 dá 15, multiplicação de bases iguais, conserva a base, que é o 10, e nesse caso aqui somará os expoentes, porque inclusive ambos são negativos. Então você conserva o sinal e soma, 5 mais 6 dá menos 11. 1,5 ao quadrado dá 2,25, potência elevada à potência, você vai fazer a multiplicação. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aqui, para uma questão de comodidade, eu vou fazer a multiplicação do 9 por 15 e fazer a operação com as bases iguais, que é 10 aqui. 9 vezes 15, que vai dar 135. 9 menos 11 dá menos 2. E aqui embaixo eu mantive, né? Eu vou cancelar as bases que são iguais, inclusive os expoentes, e dividir aqui. 135 por 2,25 dá 60 newtons. Olha só que legal, tá vendo? 60 newtons. Daí, após constatar que a força de repulsão entre as cargas é 60 newtons, eu consigo verificar aqui no meu desenho que essas forças elas são iguais em módulos, a força que uma exerce na outra e que a outra exerce na uma. Então, a única diferença entre elas será o sentido. Então, como quando você for trabalhar com notação vetorial, essa força que está em sentido oposto, você coloca ela com sinalzinho de menos, e essa que para a direita, você pode deixar ela com valor positivo ou sem sinal, tá bom? Bem, vamos aqui agora à resolução do exercício número 2, né?
Lembrando novamente que o esquema já está aqui em primeiro plano juntamente com a identificação do exercício, por causa da otimização do espaço. Então vamos fazer a leitura do exercício. Então, duas esferas possuem respectivamente cargas iguais. Duas esferas, cargas iguais a 2 microcoulombs e menos 4 microcoulombs, separadas por uma distância de 5 centímetros. Item A. Calcule o módulo da força de atração. Por que está pedindo força de atração? Porque as cargas têm sinais opostos das esferas e surge entre elas uma força de atração. Tudo bem? E B, se colocarmos as esferas em contato e depois as afastarmos por 2 centímetros, qual será a nova força de interação elétrica entre as cargas? Primeiramente, vamos coletar os dados, né? A carga de 1 é 2 microcoulombs, a carga de 2 é menos 4 microcoulombs. Lembrando que o micro é um submúltiplo, valerá 10 a menos 6 em cima e 10 a menos 6 embaixo. E a unidade de medida de ambas as cargas é dada em coulomb. A distância aqui também estava em centímetros, que não é a unidade do SI. Colocando no lugar do centi, que é um submúltiplo, 10 a menos 2, ou dividindo por 100 e posteriormente colocando em notação científica, você terá a distância 5 vezes 10 a menos 2. Lembrando que não é obrigatório você colocar a distância em notação científica, mas facilita muito o seu trabalho. E o K aqui valerá 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, subentendendo-se que o meio que a separa as cargas é o vácuo. No item A, quando pede a força de interação, você usa a lei de Coulomb, né? A força igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Substituindo os valores, o K, o Q1, o Q2. Lembrando que aqui, pessoal, tem que tomar um certo cuidado. Aqui, o Q2 está negativo, aqui está positivo. Por quê? Na lei de Coulomb, essas cargas aqui elas são dadas em módulo. Então, se o coeficiente está negativo, ele passa para cá positivo, tá bom? Então, sempre em módulo aqui. Daí que você faz aqui o produto do 2 vezes 4 e conserva a base aqui, já que é multiplicação de base, né? E nesse caso aqui somos expoentes, já que eles têm sinais iguais. Então você vai ter esse valor aqui desse produto aqui. Aqui para uma questão também de otimização, vou multiplicar o 9 vezes 8 e fazer a operação com as bases. Vai ficar 72 vezes 10 a menos 3. Aqui 5 ao quadrado dá 25. E potência elevada à potência, você vai multiplicar. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Aqui você divide 72 por 25, vai dar 2,88. Aqui divisão de bases iguais, você conserva a base, subtrai os expoentes. O de baixo está negativo, sobe positivo. Menos 3 mais 4 dá 1. Então vai ficar 2,88 vezes 10, que é 28,8. Então aqui nós temos a nossa resposta aqui do item A. Agora vamos resolver o item B. Lembrando que ele sugeriu aqui para você colocar primeiramente as esferas em contato, subentendendo que elas são de metais, né? E afastando depois as mesmas de 2 centímetros de distância. Então vamos coletar primeiro a carga delas após o contato, que serão iguais, né? Então essa aqui é a equaçãozinha que você usa para determinar a carga de cada um, subentendendo que elas têm o mesmo tamanho, né? Então a carga do 1 e do 2 será representado por esse Q ou Q com apóstrofo, que indica a carga delas após o contato. O que você fará? Você vai somar a carga de 1 mais a carga de 2 e dividir por 2. Lembrando que conserva-se inclusive os sinais aqui. Então aqui é mais, mas você coloca o que está negativo entre parênteses, faz o joguinho de sinal, né? Mais com menos dá menos, vai ficar 2 vezes 10 a menos 6, mais com menos dá menos, 4 vezes 10 a menos 6. Aqui você conserva a base e o expoente, só soma ou subtrai os coeficientes. Então vai ficar menos 2 vezes 10 a menos 6 sobre 2. Divide 2 por 2 dá 1. Então vai ficar menos 1 vezes 10 a menos 6. Então após o contato, tanto a esfera 1 quanto a esfera 2 terão cargas iguais a menos 1 vezes 10 a menos 6. Então após o contato, as esferas passam a interagir, só que a força que surgirá entre elas é de repulsão, não mais de atração. Daí aqui respondendo o item B, F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Lembrando que você poderia colocar aqui Q ao quadrado, já que as cargas, tanto de 1 quanto de 2 após o contato, são iguais, tá bom? Não precisaria você fazer essa parte toda aqui. Bastaria você pegar um dos Qs e levar ao quadrado, daria a mesma coisa. Como é que nós estamos fazendo ela mais prolongada, né? Então vai ficar 1 vezes 1 dá 1. Conservação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 12. Embaixo 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Daí 9 vezes 1, 9.
conserva a base, subtrai os expoentes, menos 12 mais 9 dá menos 3, e divide aqui por 4 vezes 10 dá menos 4. Divide 9 por 4 dá 2,25. De novo, a bases iguais, conserva a base na divisão e subtrai os expoentes, ou seja, o de baixo está negativo, sobe o positivo. Vai ficar menos 3 mais 4 dá 1. Esse 1 não precisa aparecer, né? 10 elevado a 1 é 10. 2,25 vezes 10 dá 22,5 newtons. Então essa força aqui é após o contato das cargas e essa força aqui é de repulsão. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham compreendido aí todas as situações propostas. Caso contrário, é só deixar um comentário aí que nós podemos tirar as suas dúvidas. Valeu, até a próxima. Sucesso a todos.